Olá, investidor! Como vão? Todos bem? Mais um, então. Seja bem-vindo ao Radar FI, o seu informativo diário sobre fundos imobiliários. Por aqui, Max Braga, já seguindo o disclaimer inicial dos vídeos. Tudo que for dito aqui não é uma recomendação de compra, e sim informações para que você possa estar antenado ao mercado de fundos imobiliários. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Iniciando então, vamos falar hoje de um fundo do Bradesco. Vamos falar então de um fundo de fundo. Estamos falando do BCIA11, um FOF, né? Um fundo de fundos. Vamos entender um pouquinho o que ocorreu com ele agora nesse período. Bom, foi publicado então um relatório gerencial de outubro e informado que foi distribuído 87 centavos e gerado 76 centavos por cota. Tudo bem? Até aí, ok. Mas o fato relevante é que a gestão optou por aumentar a exposição em fundos de papéis, tudo bem? Em comparação a tijolos, né? Aumentou a posição em fundos que não têm ativos reais. E que ficou, então, com a concentração estava entre 44% e 56%, respectivamente. Tudo bem? Bom, foi aumentado, então, no segmento de papéis 6% para posicionar a carteira nesse novo ciclo de Selic e taxas de juros mais elevadas. Então, o fundo busca adequar o seu portfólio para não ter tanta variação no custo de cotas por conta das novas taxas que temos agora de taxa da economia, basicamente a Selic. Além disso, então, houve um giro relevante de 41 milhões ou 11% do fundo, do patrimônio do fundo, que optaram por acelerar as vendas. O fundo está vendendo, então, papéis para fazer esses ajustes. Isso houve, né, acabou gerando um prejuízo para reposicionar rapidamente a carteira antes da precificação das cotas dos fundos no secundário refletissem ainda mais esse cenário. Por que, que isso está acontecendo? Né? Com a reprecificação aí da taxa Selic para cima, isso bate nos fundos imobiliários, nas suas cotas, né? O investidor ele acaba preferindo, em algumas vezes, o investidor mais tradicional, ele acaba preferindo deixar o seu dinheiro na renda fixa ali por um prazo um pouco maior e talvez não vá ali entrar na área de renda variável. Lembrando que fundos imobiliários são renda variável para quem não sabe ainda, né? E claro, para o investidor de longo prazo, isso abre oportunidades, assim, quando você tem um bom embasamento e uma boa estratégia de longo prazo, pode abrir possibilidades para boas compras nesse momento, tá? Bom, as maiores posições vendidas do fundo foram várias, né? Vendeu o fundo do XPML, o BTGLG, BRCO, HGBS11, HGLG, nossa, tem um monte aqui. Está aí na tela, vocês conseguem ler, enfim. Onde podemos observar que essa venda foi feita baseado em fundos de tijolos, tá? Bom, vamos lá. Para a gente considerar esse movimento, né, considerando esse movimento interessante, né, além de reduzir a exposição de fundos que passam a cair mais ali por esse momento do IFIX da bolsa, assim como se dizer, ainda tenta fazer aumentar, né, a fundos de papéis com forma de proteção. Claro, isso deve trazer uma volatilidade para o fundo. A gente sabe que fundos de papéis às vezes têm uma volatilidade um pouco maior. Mesmo que cause um movimento temporário, isso na visão ali dos gestores, né, da casa, isso mesmo que cause uma volatilidade nesse momento e um prejuízo para o fundo temporário com esse movimento, visa mitigar ali o possível aumento do prejuízo caso não realize as vendas. Ou seja, preferiram realizar agora com medo que talvez pudesse ser maior o prejuízo para sair em outro momento. Não sei o que dizer sobre isso. Acho que talvez pode ser uma mão de alface. Vamos dar uma olhadinha no fundo como que ele está. Vamos lá. Então, carteira ativa do Bradesco.
Fundo que não negocia tanto assim, né? 761 mil reais por dia. Último rendimento 87 centavos, yield na casa de 11,45. O patrimônio líquido do fundo é pequeno, né? Relativamente pequeno, 379 milhões. E o PVP, ponto de atenção, tá? Bastante baixo o PVP. Nem sempre isso é uma oportunidade, eu venho falando isso muitas vezes aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui, como é que tá os yields, né? Seguiam estáveis aqui com pequenas variações e agora no mês 10 aumentou, né? Foi para casa de 0,93%, pagando em torno a variação subiu, mas porque teve a movimentação no patrimonial, a gente já vai ver isso, deu o mesmo valor em reais, mas a variação em percentual subiu, justamente por causa dessa movimentação no patrimônio do fundo. O fundo segue ali o ano, nos últimos 12 meses também, acompanhando quase todo o IFIX, 6,21% negativo nos últimos 12 meses, ok? E aí a gente olha aqui a variação patrimonial do fundo, vê que é uma variação patrimonial bastante volátil, assim por se dizer. O fundo vem fazendo vários ajustes. Seria até interessante olhar aqui mais no detalhe o que ocorreu aqui em novembro de 2019, que aqui houve uma movimentação um pouco maior. Bom, falando um pouquinho então da carteira do fundo, ele ainda possui imóveis ativos, mas isso deve mudar agora, justamente por conta dessas transações. Ele é mais concentrado no Ceará, tem 13 ativos em 5 estados, tá? Bom, é interessante ver a posição do Bradesco em relação a esse seu fundo, né? Espero que eles tenham feito essa movimentação realmente visando aí a melhora dos números do fundo, para que o fundo seja mais constante. Lembrando que é uma característica dos fundos de papéis ter uma volatilidade maior. Evidentemente, também os yields, que são os aluguéis recebidos, costumam ser maiores, embora a gente notou aqui nesse fundo do Bradesco que não é o caso, não está pagando tão fortemente assim, mas a lógica, vamos ver se isso se traduz de forma positiva, principalmente para os cotistas do fundo, tá bom? Achei. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa o seu joinha, deixa o seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que todos possam ter boas informações em relação a fundos imobiliários. Esse é o seu Radar FI, então vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.